Uma reviravolta inesperada pode mudar completamente o rumo da guerra entre Rússia e Ucrânia. O governo de Donald Trump decidiu suspender o compartilhamento de inteligência com a Ucrânia, uma decisão que pode enfraquecer drasticamente a capacidade de defesa ucraniana. Essa informação foi confirmada por fontes militares e altos funcionários do governo, incluindo o conselheiro de Segurança Nacional Mike Waltz e o diretor da CIA, John Radcliffe, responsável por coletar, processar e compartilhar dados estratégicos. A justificativa oficial apresentada por Washington é que essa medida faz parte de uma estratégia para pressionar a Ucrânia a acelerar as negociações de paz com a Rússia. No entanto, essa decisão foi tomada logo após uma tensa e desastrosa reunião na Casa Branca entre Donald Trump, seu vice-presidente e o líder ucraniano Volodymyr Zelensky. A postura dos Estados Unidos deixa claro que a administração Trump quer acelerar o fim do conflito, mesmo que isso signifique reduzir o suporte estratégico a Kiev. Mas o que essa mudança significa na prática? Como os Estados Unidos obtinham e compartilhavam inteligência com a Ucrânia? E até que ponto essa suspensão pode comprometer a defesa ucraniana contra os ataques russos? Os Estados Unidos utilizavam tecnologias avançadas para fornecer informações cruciais à Ucrânia. Isso começava pelo uso de satélites militares e comerciais, que monitoravam movimentações russas e captavam imagens de alta resolução, permitindo prever ataques e identificar alvos estratégicos. Além disso, os drones e aviões espiões desempenhavam um papel fundamental. Modelos como o MQ-9 Reaper e o RC-135 realizavam voos constantes sobre regiões próximas à Ucrânia, captando sinais de rádio e comunicações russas. Outro elemento essencial era a interceptação eletrônica. A Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, NSA, monitorava e decifrava comunicações russas, permitindo que os ucranianos antecipassem estratégias inimigas e se preparassem melhor para os ataques. E não podemos esquecer da rede de informantes infiltrados na Rússia. Desde 2014, a CIA tem operado agentes secretos dentro do território russo, obtendo informações valiosas sobre decisões militares de Moscou e ajudando a Ucrânia a se preparar para ofensivas inimigas. Agora, com a suspensão desse fluxo de informações, a Ucrânia enfrenta uma redução drástica na sua capacidade de antecipar ataques e planejar contraofensivas bem-sucedidas. Diante desse cenário, surge uma pergunta inevitável: os aliados europeus da Ucrânia podem preencher essa lacuna deixada pelos Estados Unidos? Os serviços de inteligência europeus poderiam substituir o suporte dos Estados Unidos? Essa é a grande questão que surge agora. O Reino Unido, por exemplo, possui um dos serviços de inteligência mais avançados da Europa, com forte capacidade de vigilância eletrônica e interceptação de comunicações. No entanto, seu alcance é muito mais limitado do que o da NSA norte-americana. A França também se destaca, contando com satélites militares próprios e uma sofisticada rede de espionagem. Mas ainda assim, não possui a infraestrutura global que os Estados Unidos utilizam para monitorar os movimentos russos. Já países como a Alemanha possuem capacidades avançadas de inteligência, mas sua integração operacional com a Ucrânia nunca foi tão profunda quanto a dos norte-americanos. Outro problema é que muitas dessas operações de inteligência na Europa dependem diretamente dos Estados Unidos. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, coordena diversos esforços de espionagem e vigilância, mas a maior parte dos recursos técnicos e analíticos são norte-americanos. Isso significa que mesmo que países como Reino Unido, França e Alemanha aumentem seu apoio à Ucrânia, ainda assim, haverá uma grave vulnerabilidade na defesa de Kiev. Isso ocorre porque a inteligência dos Estados Unidos não se limitava a fornecer apenas dados brutos, como imagens de satélite e interceptações de comunicações. O diferencial estava na análise em tempo real, na interpretação dessas informações e no suporte logístico para operações militares. Ter acesso a imagens de satélite ou comunicações interceptadas não basta se não houver uma análise rápida e precisa do que elas significam. Por isso, talvez o maior impacto dessa suspensão
Seja a falta dos relatórios, diários preparados pelos norte-americanos, que ajudavam a Ucrânia a compreender não apenas os movimentos russos, mas também suas intenções estratégicas. Desde o início do conflito em 2022, o suporte de inteligência dos Estados Unidos tem sido um dos principais pilares da defesa ucraniana. Sem esse apoio em tempo real, as forças armadas ucranianas enfrentarão grandes dificuldades para prever ataques e organizar contraofensivas eficazes. A Ucrânia dependia dos satélites e drones dos Estados Unidos para monitorar deslocamentos russos e planejar defesas em pontos críticos. Agora, sem essas informações, há o risco de as tropas ucranianas serem surpreendidas por avanços rápidos do inimigo. Outro fator preocupante é a defesa aérea. A vigilância eletrônica norte-americana ajudava a Ucrânia a detectar lançamentos de mísseis de cruzeiro e hipersônicos russos, fornecendo alertas antecipados sobre a rota e velocidade dos projéteis. Sem essa assistência, os sistemas de defesa antiaérea ucranianos podem falhar mais vezes, permitindo que ataques russos causem ainda mais destruição em infraestrutura militar. Além disso, os Estados Unidos forneciam à Ucrânia acesso a comunicações criptografadas russas, permitindo que Kiev se antecipasse a planos de ataque e operações militares. Com essa assistência agora suspensa, a Ucrânia terá muito mais dificuldades para prever os movimentos do inimigo. Mas não é apenas a defesa ucraniana que será prejudicada. As capacidades ofensivas da Ucrânia também sofrerão um grande impacto. Sem a inteligência fornecida pelos Estados Unidos, os ataques da Ucrânia contra alvos estratégicos russos também serão prejudicados. Isso inclui altos comandantes militares, bases de suprimentos e concentrações de tropas, que antes podiam ser atingidos com precisão, graças às informações coletadas por satélites e drones norte-americanos. Desde 2014, a CIA tem trabalhado em estreita colaboração com as forças especiais ucranianas, fornecendo dados essenciais para operações secretas contra alvos russos. Com essa assistência agora interrompida, muitas dessas operações terão que ser repensadas ou até canceladas devido à falta de informações precisas. Outro fator preocupante é o uso da artilharia de longo alcance da Ucrânia. Sistemas como o HIMARS, lançador de foguetes de alta mobilidade, dependem fortemente de dados de satélite em tempo real para atingir alvos com precisão. Sem esse suporte, os ataques ucranianos correm o risco de se tornarem menos precisos, desperdiçando munições e reduzindo a efetividade da resposta contra as forças russas. A Rússia não demorou a reagir a essa mudança. O parlamentar russo Andrei Kartapolov declarou que a suspensão do compartilhamento de inteligência pelos Estados Unidos será uma grande vantagem para Moscou. Desde o início do conflito, a Rússia sofreu derrotas estratégicas porque os ucranianos tinham informações detalhadas sobre seus movimentos. Agora, com essa fonte de inteligência cortada, o exército russo poderá planejar seus avanços e ataques com muito mais segurança, sem o risco de ser detectado ou interceptado tão rapidamente. Essa mudança também está gerando preocupações entre os aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Muitos países europeus veem essa decisão como um sinal claro de que os Estados Unidos estão reduzindo seu comprometimento com a defesa da Ucrânia. Isso se soma ao fato de que, recentemente, a administração Trump cortou todas as ajudas militares e logísticas para Kiev, deixando a Ucrânia ainda mais vulnerável. Diante desse cenário, fica uma grande dúvida. Essa suspensão da inteligência norte-americana é apenas temporária, como a CIA afirmou, ou seria um sinal de que Washington está realmente se afastando da Ucrânia? Se os Estados Unidos estiverem reduzindo seu envolvimento no conflito, isso pode significar uma mudança drástica no equilíbrio de forças na guerra e até mesmo uma vantagem decisiva para a Rússia. O que você acha dessa decisão? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para mais conteúdo sobre geopolítica.